esse é o canal do Nebula, meu nome é Clarice e o meu momento chegou, finalmente, e a gente vai voltar a falar de Dragon Age. Pra quem conhece meu trabalho desde o Nebula ou quem viu no Colan também, eu acho que tinha algumas coisas. Por muito tempo eu falei muito de Dragon Age e eu fazia vídeos que serviam como códex, que explicavam coisas da história e etc. Fazendo conteúdo em português, porque eu sempre vi muitos vídeos assim na gringa e eu resolvi fazer isso pra Dragon Age, que geralmente não tinha, eu fiz com Mass Effect também. Mas quando a gente mudou pro Nebula eu acabei não fazendo, eu tava fazendo outras coisas. E aí meu momento chegou. Na Game Awards desse ano, lá pelo dia 6, 7 de dezembro, inclusive obrigada a BioWare pelo presente de aniversário, a EA e a BioWare lançaram um teaser de Dragon Age 4, Dragon Age, um outro Dragon Age aí que tá vindo. E assim, quem acompanha o Twitter das pessoas que trabalham lá na BioWare sabem que a divisão do Dragon Age não foi desfeita, que tinha gente fazendo coisa de vez em quando, se não me engano era o Mark da Hack que dava alguns hints, assim, algumas provocações dos fãs. Então, quem acompanha sabe que alguma coisa está acontecendo, a gente só não sabia quando isso vai acontecer, ainda não sabemos. Eu lembro que quando o Inquisition saiu, eu pensava, não, porque o próximo jogo só em 2018. Como boa fã de Dragon Age que sou, da minha boa época de Tumblr e antes, eu resolvi pegar o teaser e fazer uma análise. O teaser tem 1 minuto, o roteiro está gigante porque eu sou essa pessoa. Bom, a gente vai falar um pouco, então já esteja avisado que aqui vai ter spoiler de todos os jogos de Dragon Age. Eu acho que não tem nenhum spoiler de livro, de quadrinho provavelmente também não tem, mas vai ter de DLCs, como por exemplo o Trespasser, que é a melhor DLC de Dragon Age ever. Então você está avisado. Tá muito calor, meu Deus. Se inscreve no canal, dá joinha que eu garanto que vai ser muito da hora, que se tem uma coisa que eu sei fazer nessa vida é falar de Dragon Age. Enfim, se inscreve no canal, curte todas as nossas redes sociais, Nebula com 2 L's _ co, e também vê o nosso Apoia-se, que é apoia.se, né, do apoia-se/facnerdfeminista. Eu vou colocar o link na descrição, que eu e a Rebeca, a gente tá com um projeto muito bacana, então ajuda a gente lá pra gente fazer isso acontecer. Vamos lá! Meus amigos estão me zoando que nem os próprios criadores do teaser tiveram tantas ideias quanto eu. Não me importa. O teaser começa, inclusive Clarice Editora vai colocar as imagens aqui, tá? É possível que esse vídeo fique muito longo, eu já peço desculpas. A gente vê várias figuras meio que mortas e retorcidas. E essas imagens me remetem a duas coisas. Primeiro, a como os corpos ficavam nos trailers e também no jogo do Dragon Age Inquisition, quando teve o momento da explosão, quando o véu se abriu, e também a forma que o corpo da Meredith ficou depois que ela é derrotada no final do Dragon Age 2. E eu vou voltar nesse assunto ainda, então eu só vou pincelar isso aí e vamos seguir. Tá, aí depois a gente tem uma imagem muito importante, que é a do Idol de Lyrium Vermelho, que é uma imagem que já apareceu no Dragon Age 2, que é basicamente um item mágico que a Rocky, no meu caso era a Rocky, encontra nas Deep Roads, né, nas estradas profundas, numa expedição que ela faz em busca de dinheiro. Ela traz o Idol de volta e o Bertrand, que é irmão do Varric, enlouquece. E eventualmente vai acontecer a mesma coisa com a Meredith quando o Idol é transformado em uma espada, porque Lyrium Vermelho pode enlouquecer as pessoas, assim como o Lyrium normal também. No Ideias em Roxo eu fiz 2 vídeos sobre Lyrium. Eu até tô pensando se eu atualizo alguns daqueles vídeos, mas se vocês quiserem saber mais especificamente sobre o Lyrium, eu vou falar um pouco aqui, mas tem bastante naquele vídeo também. Aí beleza, aparece a figura do lobo preto de 6 olhos, que é o Dreadwolf, né, a figura a tradução seria o lobo temido, que é o Fenrir, um dos deuses élficos, /Solas. E aí aparece uma outra figura élfica, que é uma figura careca com um cajado, né, de mago. Meio que eles, né, vou colocar a imagem na terra, o Dreadwolf e essa imagem em contraponto, né, como que se confrontando. E aí no final a gente tem You Finally Found Me, né, você finalmente me achou. Expect You Have Questions, que é uma frase que ficou muito famosa na época do Trespasser, porque era a frase que terminava o trailer e que ninguém tinha visto o Solas desde o final do Dragon Age Inquisition até Trespasser, ninguém sabia o que tinha acontecido com o Solas, porque ele some. Foge, enfim, no final do último jogo. No final aparece hashtag The Dreadwolf Rises, o que... Nossa, cara, sério, eu tô arrepiada. Quando aparece a imagem do Idol, que eu acho que essa representação do
Idol pode ser simbólica, porque ele foi transformado em uma espada, a menos que existam outros, o que também seria interessante. Pode ser que sim, porque pode ser uma coisa, um objeto que nem o Orb, né, que o Fenrir tinha, que o Solas usou pra explodir as coisas. Talvez seja um objeto que tenha mais umas 2 ou 3 versões, não sei. Mas pode ser uma representação simbólica também, do que tenha ligação, né, que o jogo vai ter ligação com aquele elemento do Dragon Age 2. Bom, aí tem a tal da figura na frente do The Dread Wolf. Tem algumas teorias de quem seja. Quando eu peguei, eu pensei, bom, não pode ser o Solas, porque o Solas é o Dread Wolf, então ele tá se olhando. Então eu abri a página da Wiki do Dragon Age pra ver as representações físicas, ou pelo menos que fazem de desenhos e imagens dos outros deuses élficos. Porque se já teve Fenrir e Mythal, por que não pode ter os outros? E eu encontrei uma coisa, e depois eu li em outras análises as pessoas concordando com isso. A imagem de Falun Jin é muito semelhante. Falun Jin, a tradução do nome dele é Amigo dos Mortos. Eu fiz umas anotações aqui porque senão eu não ia lembrar. Ele é representado como uma figura que não tinha medo da noite e andava onde o povo, né, the people, como o povo élfico se chama ainda, onde eles temiam, né, o que pode fazer referência a várias coisas, como um pós-morte ou até o The Void, né. O Falun Jin é irmão gêmeo de Dilfaman e ele é um dos filhos mais velhos de Elganar e Mythal. Lembrando que Mythal é Flemeth, então eu não sei se isso faz alguma relação de alguma forma com a Morrigan. O Falun Jin é uma figura dos deuses élficos, ele é a única que é representada com cajado e também careca, né? Então eu acho que vale, enfim, anota aí. E até porque, sei lá, se o Solas vai procurar fonte de poder pra rasgar o véu de novo, enfim, eu imagino que ele vai andar por dimensões e lugares mais perigosos, até lugares onde tem os Old Gods, Archdemons e tal. E se o Falun Jin era essa pessoa que não temia e onde o povo não ia, é possível que, enfim, faça sentido que eles se tromem, por mais que Falun Jin em tese esteja preso. Mas honestamente, a gente não sabe mais o que pode estar acontecendo, porque a gente também achava outra coisa sobre a história élfica até a Inquisition. Tem umas pessoas achando que essa imagem na verdade representa Andraste. Eu acho que não, porque o simbolismo de Andraste ao longo do jogo não se assemelha tanto a essa imagem. Eu até acho que Andraste era uma maga. Se fosse a maga elfa seria mais legal, mas eu até acho que ela é uma maga, mas eu não acho que seja essa representação. Apesar de que eu acho que a questão de Andraste e da história dela vai virar uma questão em algum momento do jogo. Sim, como os deuses élficos foram, ou como a questão dos anões foram também, que eu vou chegar nesse ponto. Assim, voltando a falar, tem mais coisa que eu tinha que falar do Falun Jin. Ele era um Evanurs, né? Hoje a gente sabe que os deuses, pelo menos a versão do Solas, que os deuses élficos eram chamados de Evanures, que eram elfos muito poderosos, né? Não é que eles eram divindades de fato, mas eles eram muito mais fortes. E Falun Jin particularmente era um cara muito vaidoso que arrumava muita guerra, de acordo com Solas. Agora eu vou percebendo que o roteiro está um pouco fora da ordem, então vocês vão ter que me perdoar. Tem uma galera que também acha que a imagem pode ser o próprio Solas e que a do homem, né? Então, no caso, seria ele se confrontando, talvez criasse uma dualidade como o Anders tem com Justice, não sei. Eu acho que seria interessante o Solas lidar com essa questão de tem essas pessoas que já vivem aqui hoje e aí eu vou destruir tudo que elas têm pra salvar um povo que já não existe mais, mas aí qual é a justiça pra esse povo que em tese pode voltar a existir? Há teoria sobre isso, não é nada confirmado. Também tem uma questão que algumas pessoas levantaram, além dessa dualidade que pode acontecer no próprio personagem da dúvida e tal, ou desses dois lados dele, também tem uma questão que quando você fala com o Solas, finalmente sabendo que ele é Fenrir, ele fala que ele tomou esse nome de The Dread Wolf como um símbolo de orgulho, né? Algo que ele se orgulhava que as pessoas temessem ele. E ele tomou esse título porque era usado com insulto e aquela coisa de vai usar o seu próprio insulto pra se nomear. Algumas pessoas levantaram, eu não sei o quanto eu acredito nisso, mas eu acho que é um pensamento interessante. O quanto que essa imagem do Dread Wolf pode representar outra coisa e não o próprio Solas, sabe? Ele ser chamado assim não significa que ele necessariamente é a incorporação desse lobo. Vocês entenderam? Como se existisse uma outra criatura ou pessoa, não acho que não, mas enfim,
que simbolize o Dreadwolf, não é o Solas exatamente, mas como o Solas lembrava, o Homem Solas lembrava isso, ele foi nomeado dessa forma. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu acho que vai ser muito tipo, na verdade o fulano não é isso, é aquilo, mas agora mudou. Então, narrativamente pode não ser tão interessante, mas eu acho que é legal a gente manter isso em mente também. Bom, voltando a falar do Idol, por isso que eu falei que o roteiro estava fora de ordem, pra quem não conhece, o Idol é o que a gente sabe é que ele é um item forjado por anões, e ele foi encontrado no final do Dragon Age 2, como eu já falei antes. E o Idol, ele tem Red Lyrium, né, que é lírio vermelho. O lírio é essa substância que ela fortalece, né, os poderes mágicos e que os templários consomem para conseguir enfrentar os magos. Tem várias outras coisas sobre o lírio, coisas que eles fazem, e ele é meio viciante, tanto que alguns templários são viciados, blá blá blá. A gente vê isso com o Cullen no Inquisition. E o lírio vermelho é um lírio que a gente descobriu no Inquisition, que ele é contaminado pelo Blight. O Blight é aquele evento em que um Archdemon sai da Terra e com o canto dele ele chama outros Darkspawns pra saírem debaixo da Terra pra seguirem ele, e acontece toda aquela catástrofe que a gente viu no Dragon Age Origins, e que se você ler o livro The Last Flight do Dragon Age, você também viu como foi o quarto Blight. Inclusive, se você tiver acesso, eu recomendo muito, porque é um livro muito bom, é o meu preferido de Dragon Age. E o Blight também é essa doença, né, que destrói todas as coisas vivas e que contamina, né, de certa forma vai contaminando os Grey Warden e vai contaminando as pessoas em geral, né, que as pessoas podem acabar virando criaturas, ou enfim, elas morrem, que é toda aquela desgraça lá que a gente já viu com os Warden. Bom, a Bianca, né, que é o caso, enfim, do Varric, que fala isso, porque ela estuda lírio e lírio vermelho, ela fala isso no Inquisition, então a gente calcula que o lírio é uma coisa viva, né, porque se ele pode ser contaminado pelo Blight, ele é vivo, todas as coisas contaminadas pelo Blight estão vivas. E isso faz muita relação ao que a gente descobre na DLC The Descent, que a gente descobre que existem criaturas debaixo da Terra, que não são os Darkspawns, que são os Titãs, que dá todo um outro significado pra parada dos anões ouvirem a pedra. Não que os anões de fato ouçam a pedra, mas anões que estão de alguma forma ligados com o Titã, inclusive tem um nome específico, eu vou colocar na tela porque eu não lembro. Eles ouvem de fato o Titã, né? Então, não sei se em algum momento todos os anões ouviram, assim como todos os elfos tinham magia e que seja. Mas a gente descobre que tem essas criaturas e que o lírio é o sangue dessas criaturas. Essas criaturas meio que... eu não vou dizer que elas seguram o continente Tethas de pé, mas faria muito sentido porque elas estão lá, elas são gigantescas. E elas têm corações vivos e, tipo, a gente calcula, né, que você tirar o lírio esteja matando essas criaturas, né, esteja, sei lá, destruindo o meio ambiente de Tethas. É muito possível que essa questão do lírio volte, e imagina um bicho daquele tamanho, se você jogou The Descent, você sabe, infectado pelo Blight. Tipo, eu não quero isso pra minha vida, sabe? Então, eu acho que talvez tenha ligação com isso, e eu acho muito importante que tenha, porque essa revelação do Titã é muito grande pra você ignorar quando você põe no universo. E a gente já sabe que Dragon Age, a franquia já colocou coisas muito importantes em DLCs que voltaram eventualmente. O Corypheus, que é o vilão do Inquisition, ele aparece a primeira vez na DLC Legacy de Dragon Age 2. Então eu acho muito possível, assim como eles colocaram praticamente o final do jogo na DLC Trespasser, é muito possível que essa questão do Titã volte. E se não voltar vai ser muito tipo, o quê? E também há toda uma história, que aí é uma teoria, mas há uma história de que há uma ligação entre Andruil, que é uma das deusas élficas, né, uma das Evanurs, ela era a deusa da caça, e a questão do lírio vermelho. Eu vou tentar achar aqui a história pra ler. Um dia Andruil ficou cansada de caçar criaturas mortais como homens e bestas. Então ela começou a ir atrás dos The Forgotten Ones, que seriam... bom, a gente não sabe exatamente o que eles são, né, na verdade. Eles são entendidos como sendo vilões, de certa forma, e inimigos do povo élfico lá atrás, na época de Alatan, e eles ficavam nessa região que é o The Void. Essa região que é o vazio, sabe, como se fosse um inferno do universo Dragon Age. E aí a Andruil foi atrás do The Void e ela sofreu vários e vários períodos de loucura quando ela voltou de lá. Ela foi afetada por alguma coisa. E a gente sabe que lírio, quando você é exposto em excesso, enlouquece a pessoa, certo? Certo. Aí a Andruil vestiu uma
uma armadura feita de Void, o que faria muita ligação a Meredith, que não foi uma armadura, mas foi uma arma, e escreveu sua verdadeira face. Ela fez armas de escuridão e a praga comeu as suas mãos, o que também faz muito sentido se você pensar nessa questão toda do Blight. Aí a Mythal fez um rumor sobre essa grande criatura, essa grande serpente, pra Andruil se interessar em lá caçar, e aí a Mythal conseguiu derrotar ela e a magia dela conseguiu curar Andruil e tirou o conhecimento dela do vazio para que Andruil não fizesse isso de novo. Eu acho que eu quero trazer isso porque eu acho que é uma relação entre os deuses élficos e essa coisa que, assim, obviamente eu não tenho como provar, mas eu acho sim que tem a ver com o Blight e com o Lírio Vermelho, já que os Titãs estão aí há muito tempo, então muito pode ser, e o Blight também é uma coisa muito antiga. Então muito podia ser Lírio Vermelho que Andruil entrou em contato. E também porque a figura lá do teaser me lembra Falondin. E Falondin era o maluco que andava por onde o povo élfico não andava. Vulgo pode ser o vazio. Então, né, eu acho que as coisas estão ligadas. Ah, tem só mais uma coisa. E essa é bem tipo, eu vi umas pessoas falando, eu vou trazer aqui porque eu achei interessante. Porque é uma coisa que eu sempre pensei pra franquia da Dragon Age mesmo. Na imagem tem 7 círculos e só 2 estão dourados. E o número 7 em Dragon Age, uma das coisas que ele significa são 7 Blights. Então, porque é quando cada Old God levanta, e aí, né, tem aquele negócio todo que eu já falei do Blight, os Darkspawn vão atrás, caos, né? E o do Origins, o Blight do Origins foi o quinto, não 15º Blight. Então meio que ainda faltam 2, então talvez seja por isso que só 2 estejam dourados. E eu acho que Dragon Age, o final da franquia, ou pelo menos dessa era do dragão, vai ser com o Blight, assim como foi o começo. Eu tenho essa teoria pra mim há muito tempo, então achei interessante trazer isso também. É isso, eu sei que foi longo, eu tô falando pra caramba, eu tô suando enquanto eu falo, não só porque estou empolgada, mas porque está muito calor. Mas me escreve aí o que você acha, as suas teorias. Se vocês quiserem mais vídeos sobre Dragon Age, algum assunto que eu já falei pra atualizar, ou algo que eu não falei, ou de algum personagem, alguma análise, pode pedir aí nos comentários. Eu amo falar de Dragon Age e agora eu acho que eu consegui achar um ritmo bacana pra produzir melhor os vídeos. Ou se você quiser texto, alguma coisa assim. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra todos os fãs de Dragon Age, todos os grupos que você tem. Dá joinha e a gente se vê no próximo vídeo.